Boa noite, amados irmãos. Mais uma noite, mais um domingo, mais um culto de adoração e celebração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, entramos aqui em oração para a abertura desse culto. Amém? Convido os irmãos a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, Senhor, somente a Ti somente, Senhor, querido, amado. Toma nessa noite as nossas vidas em Tuas mãos, consagra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para entender, a nossa mente para receber a Tua palavra, e que o Senhor possa receber toda adoração, todo louvor, toda adoração, que o Senhor possa nesta noite, Senhor, se alegrar de poder estar conosco aqui, celebrando mais uma noite, mais um domingo na presença do Senhor. Que o Senhor possa honrar e abençoar a cada um daqueles que estarão aqui participando presencialmente e aqueles que estarão pela internet, num outro momento, ou até mesmo agora acompanhando a live, participando das orações do louvor da Tua palavra. Abençoa o pregador, o pastor Américo Gomes, assim como todo o louvor ministrado por ele, que o Senhor possa receber tudo em Suas mãos, pois a Ti entregamos totalmente a nossa vida, essa reunião, tudo aquilo que for ministrado nesse culto era para engrandecer o Senhor. Ao Seu nome toda honra, toda glória e louvor, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém e glória a Deus. Boa noite. Aleluia, Deus seja louvado. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o Senhor, nosso Deus e Pai, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar a Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia.
Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. A Ele a honra, a glória e todo louvor. Santo é o Senhor dos exércitos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos visitado com esta graça imerecida, que é o dom, a salvação para os filhos dos homens que estavam mortos em delitos e pecado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sei que teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei.
toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Como está neste lugar? Aqui é a casa do Senhor. Deus se faz presente em nosso meio por meio do seu Espírito e da confissão da sua palavra. Santo é o Senhor dos Exércitos. De manhã nós tivemos a nossa EBD falando ali sobre a epístola, a última epístola que o apóstolo Paulo escreveu. Revela o seu caráter, revela a profundidade, quero dizer, a extensão, a grandeza, a altura que aquele homem se encontrava, de saber que ele está próximo a ser decapitado e continuar com um amor constante, transbordante, na edificação do reino de Deus por meio do genuíno evangelho, e pedir aos seus discípulos amados, seus filhos na fé, que permanecessem com esta bandeira empunhada em suas mãos, que dessem suas vidas pela pureza do evangelho. 2 Timóteo é uma epístola ímpar. Nenhuma das outras epístolas foi escrita pela última vez pelo apóstolo Paulo como essa. Ele já sabia que ele estava para ser oferecido como sacrifício, sabia que o seu sangue seria derramado, ele sabia que o que estava acontecendo ali naquele momento era algo tremendo, pela acusação a qual ele foi preso, como chefe, como cabeça da gangue que ateou fogo em Roma e outras acusações. Ele sabia que o juízo iníquo estava ali, ele percebeu e ele começa a escrever, a redigir a carta a Timóteo, que estava em Éfeso, e hoje ela serve para toda a igreja, em todo o tempo, em todo o mundo, em todas as épocas. Mantenha a pureza do evangelho, combata o bom combate, porque a vitória é certa, a coroa da vida e da justiça é certa. É maravilhoso, aquela aula está até agora no meu coração, aquela aula tem falado de maneira poderosa. Muito boa a aula, muito boa a revista. Eu gostei muito da edificação que Deus nos deu pela manhã. E agora nós temos aqui em Marcos, João Marcos, que também Paulo, na sua última epístola, ele convida João Marcos para vir. Eu quero os ver. Ele sabia que eram os últimos momentos. Dependente do que as pessoas dizem ou pensam do que houve no início com João Marcos e Paulo, o resultado final é importante. Traga Marcos, porque ele é muito importante para mim. Paulo sentia a saudade, Paulo sentia desejo de estar perto dos seus filhos, o qual ele havia gerado pelo trabalho. Marcos vai então escrever essa palavra poderosa. Marcos não teve caminhando com Jesus, Marcos escreveu como Lucas. Ele fez minuciosa pesquisa, recolheu minuciosa informação e vai redigir o seu evangelho, chamado de Evangelho de Marcos, João Marcos. E quando nós comparamos e correlacionamos o Evangelho de Marcos com todos os outros evangelhos, nós vamos ver que há uma harmonia. Então a Bíblia não é um conto de fadas, não foi escrito por acaso, foi algo premeditado por Deus, até mesmo pelas mãos daqueles que não andaram com Jesus, não viram, não foram testemunha ocular, quando escreveram aquilo que eles ficaram sabendo pelo que eles ouviram e pesquisaram, escreveram na íntegra, conforme os outros escritos. Então nós vamos ver que o fato do Cristo, ele é verdadeiro. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ver a graça e o amor de Deus derramado, mesmo em face aos adversários. Essa passagem é muito maravilhosa. Ela é pequena, mas importante, objetiva para os nossos corações. Tem apenas 6 versículos, mas fala algo tremendo. Não devemos estar apreensivos quanto àquilo que vão pensar ou falar de nós. Não. Que as pessoas que muitas das vezes nos cercam e nos rodeiam são espectadores. São aqueles que estão
olhando para você, e às vezes até mesmo do teu lado, bem próximo, mas não significa que eles estão torcendo por você. Estão querendo ver alguma falha, ou querendo ver você fazer algo que seja um sinal, ou querendo perceber alguma coisa em que possa te acusar ou te enredar do caminho que Deus tem te colocado. E é interessante que você vê o caráter do Cristo ao entrar aqui nesta sinagoga, que ele não está se importando com aquilo que pensam, dizem dele, falam dele, ou a maneira como as pessoas estão olhando. Simplesmente ele está ali como um instrumento do uso do braço de Deus. O dedo de Deus estava no homem Jesus, escrevendo nova história para tantos quantos viesse a crer e obedecer. O milagre aqui que nós vamos discorrer, Marcos capítulo 3, que chama o homem da mão ressequida, ou a mão ressequida. Essa mão ressequida aqui, segundo a tradição da igreja, e alguns comentaristas dizem que esse indivíduo, ele era pedreiro, ele ganhava sua vida por meio de construção. Alguns livros que eu já estudei dizem a mesma coisa. Esse homem era pedreiro, conhecido por todos ali naquela sinagoga. As pessoas sabiam do seu problema, a probabilidade que ele deve ter sofrido uma queda, uma pancada em algum nervo, parte que danificou algum nervo do seu corpo. Hoje, pela ciência, pelo estudo, pela medicina, nós entendemos que se você machucar um nervo do teu braço, um tendão do teu braço, se você não fizer ali um atendimento com um especialista que entenda para proteger o teu braço, para salvar o teu braço, com o tempo ele começa a ressecar, ele vai secando, porque aquele nervo se danificou e ele começa a secar, encolher, diminuir mesmo. Você fica o braço ressequido, a mão diminui tudo, porque vai atrofiando tudo, e aquele braço ficou atrofiado. Aquele homem não podia mais ter a dignidade de ganhar o teu sustento com o suor do seu rosto, e se tivesse ganhando, estava sofrendo por demais, e ninguém podia fazer nada por ele, porque naquela época não existia a tecnologia da medicina como hoje. Eu lembro que o meu cunhado, irmão da minha esposa, ele foi separar uma briga, então o camarada estava com um gargalo de garrafa, acertando o outro, e ele entrou, e mais outras pessoas entraram, e ele teve a infelicidade de sofrer um corte na mão. Foi profundo, e cortou o tendão do dedão dele. Aí ele, como era um camarada, não esquentava muito, não foi, mas ele começou a perceber, a infecção começou aí, que os dedos dele começaram a ficar tortos. Aí ele correu no Rocha Faria, chegou lá, o cara falou: você tem que ficar aqui, porque nós temos que fazer um tratamento urgente em você, senão tu vai perder o braço, você vai perder teu braço, vai ressecar, porque o teu nervo já recolheu, eu vou ter que abrir o teu braço para colocar uma ponte. Ele botou tipo um fio que puxou aquele nervo para o lugar, e conseguiram emendar. Aí que o braço dele tornou ali a ficar saudável novamente, e teve que fazer muita fisioterapia, mas ainda ficou com a sequela no dedo. Aquele dedo dele ficou sempre com problema, mas salvou o braço, deu para salvar o braço. Probabilidade é que esse homem deve ter sofrido um acidente no trabalho, e ninguém podia fazer nada por ele, até que houve um encontro com Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 1, diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga. Quando diz de novo entrou Jesus na sinagoga, Jesus estava acostumado a ele. E estava, Deus abençoe, Pai do Senhor, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou, Jesus lhe perguntou, lhes perguntou Jesus para a multidão que estava à sua volta com olhar acusador: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado, e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E o homem estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada.
Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Este milagre de Cristo é ímpar. Você não vai ver Jesus operar outro milagre como esse e ninguém com a mão ressequida. Você vai ver Jesus curar coxo dos pés, aleijado, paralítico. Jesus vai fazer muito milagre, vai purificar leprosos. Jesus vai fazer coisas tremendas, mas esse milagre é ímpar. Jesus está na sinagoga, o doente está lá, os olhos, lê os outros evangelhos que você vai ver, os olhos de Cristo estavam fitos nele. Jesus se incomoda com a nossa situação, Jesus se incomoda, Jesus estava olhando, o olho de Jesus contemplava ele, a multidão olhava para Jesus. Pensa comigo aqui, Jesus entrou na sinagoga, todos ficaram olhando Jesus. Quando Jesus assume a sua posição no lugar onde ele estava, que isso aí a Bíblia não entra em detalhe, mas vamos conjecturar para a gente ver como isso aconteceu. Jesus assume a sua posição, provavelmente sentado ou em pé, em algum lugar que deu, e todos olhavam para Jesus, que Jesus estava olhando para o homem da mão ressequida. Jesus olhava para aquele homem e não via um braço ressequido. Jesus via a dureza do coração do povo à sua volta. Jesus olhava para aquele homem e não via só um braço defeituoso. Jesus via a incapacidade daquele homem de ganhar o seu pão cotidiano com dignidade, como outrora talvez ganhasse, e de repente ele se torna impossibilitado por causa daquilo. As pessoas estão à sua volta, não podem fazer nada por ele, não ajudam ele em nada, não sabem como pode ajudá-lo, mas estão prontos a acusar aquele que pode fazer alguma coisa. A ideia ali era assim, todo mundo olhando para Jesus com aquele olhar legalista, frio e gelado, em seus corações dizia assim, vais tu a lei. A ideia ali é essa, vais tu quebrar a lei e curar no dia de sábado aqui dentro da sinagoga. Jesus está ao mesmo tempo vendo as dificuldades daquele homem em sua casa. Provavelmente ele já não podia fazer mais uma comida para ele, provavelmente ele não podia mais arrumar um emprego fora da sua profissão, porque perdendo um dos braços você fica quase que impossibilitado de tudo. Se você anda de condução, você tem que segurar com a mão ou com um dos braços e com a mão alguma coisa para te dar equilíbrio. O outro serve de suporte. Quando tu perde um, fica difícil. Quando se balança, você não sabe o que vai fazer. Então existe aqui tantas coisas que estão dentro desse contexto, na nossa atualidade, que se pode aplicar, mas eu quero falar um pouco da dureza do coração daquele povo, que não é nada diferente dos dias de hoje. As pessoas hoje vê pessoas se aproximar de outras, que podem ajudar. A primeira coisa que as pessoas fazem é fazer fofoca, é ir lá e falar assim, olha, você sabe quem é ele, você sabe quem é ela, você sabe o que aconteceu. As pessoas se dão o desprazer, o desprivilégio de ser um veículo, um instrumento do uso de Satanás para denegrir a imagem dos outros, prontos a pregar contra as pessoas e a resistir à bênção e à conquista da vida alheia com suas palavras venenosas, com suas palavras que querem manter aquela pessoa no estado de miséria. Não permite as pessoas serem abençoadas. Eu, como pastor, quando Deus me levantou a pastor, eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a perceber muito isso. Eu lembro que chegou um diácono na igreja, e logo alguém chegou perto de mim, ó pastor, eu quero conversar com o senhor depois, em particular. Eu falei, amém, irmão. Aí já olhei para ele assim, o Espírito de Deus falou para mim, ó, vai vigiando, porque vem brasa do inferno aí. Eu falei, tá bom, senhor. Aí quando eu cheguei lá, olha pastor, tu sabe que é aquele varão? Tu sabe que aquele varão é? Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, para mim não pecar, que eu não queria que ele pecasse, vamos só orar. O irmão não me fala nada, porque eu quero ver o que vai acontecer. Qualquer coisa eu pergunto o irmão. Ele não se conteve, não pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, então fala, se tu quer pecar, então peca, eu vou ouvir o teu pecado. Aí ele, não, eu quero falar. Eu falei, mas depois nós vamos orar. Ele, tá bom pastor, aquele irmão faz isso. Ah, mas passou a lista completa, já passou da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, esse irmão vive assim. Eu falei, amém, irmão, glória a Deus.
Amém. Vamos orar agora. Senhor, nos dê graça, perdoa nossos pecados, nos ajude, Senhor, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, nos dê condição de andar com os nossos pés e de amar os nossos irmãos incondicionalmente. Nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aí ali ele foi embora, aí o irmão ficava sentado nesses mesmos bancos que estão aí, lá dando glória na ponta assim, tinha uma porta lá de entrada, tinha dois bancos assim no canto da parede, e o irmão ficava logo na frente para ele receber as pessoas, que ele foi logo entrando e se envolvendo, trabalhando. Passou um grande período, o irmão, ele tinha as suas falhas, mas foi um dos braços mais fortes na igreja que eu tive que me ajudava. Ele me ajudava em tudo, ele era pronto já, e eu fui lapidando aquele homem, mas foi muito duro para lapidar ele no período que ele ficou lá. Depois ele saiu com a família, foi para outra igreja, que eles se mudaram para outro bairro, e ele me agradeceu, me agradece até hoje. Quando a última vez que ele me encontrou, ele falou: pastor, como o senhor me ajudou? O senhor pregava de uma maneira que eu começava a enxergar os meus pecados, e às vezes eu via chorando, rapaz, eu pregando, ele chorando, e o Espírito Santo só lapidando ele: pastor, eu chorei muito lá naquela porta que o senhor pregava, parecia que abria a minha vida assim, o senhor falava justamente aquilo que eu estava precisando de ouvir, não é o que eu queria ouvir, porque quando nós nos deixamos na mão de Deus, Deus vai te usar. Então esse povo dessa sinagoga aqui, é um povo que está lá, né, entre aspas, dizendo que está buscando o Deus dessa palavra, que é misericórdia, que é amor, que é longânimo, que é benigno, que se curva para abençoar o homem que é pó e cinza, que até Jesus vir, os homens, e depois que Jesus veio, quem não aceita Jesus continua no mesmo estado, mas antes de Jesus todos estavam mortos em delitos e pecados, foram encerrados debaixo do pecado, e Deus vai agir por Israel, não porque Israel é algum tipo de santidade absoluta, por causa das promessas. Deus age em Israel por causa das promessas, que o povo pecava como todos os outros da terra, apesar de ter princípios e doutrinas e lei, eles eram pecadores, que a única coisa que pode nos purificar e nos dar condição de adentrarmos a presença de Deus é o sangue do Cordeiro derramado, do Cristo, do Filho de Deus. O sangue de bodes e de cabritos e de ovelhas e de pombas e de animais não era suficiente para cobrir o pecado, para justificar o homem, era para cobrir o pecado, mas continuava pecador. Então não existia ninguém justo, não há nenhum justo sequer, nenhum homem que não peque, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas não da graça, e a graça de Deus vem nos ajudar. Então esse povo que estava reunido aqui, que se dizia ser estudante da Torá, da verdade, que deveriam ter o coração cheio de misericórdia, eram os primeiros a estar com seus corações armados, com legalismo religioso, frios, incapazes de torcer pela vida do outro, por mais que seja algo que eu não entendo. Tem um irmão aleijado aqui do meu lado, aí entra um indivíduo que está andando aqui na minha cidade, no meu bairro, que aonde ele entra, ele ressuscita morto, ele cura paralítico, ele dá vista cego, ele limpa leproso da pior lepra que tinha lá naquela época, rodava a pior lepra, caía pedaço dos membros das pessoas no chão, dedo, orelha caía, aquela lepra era terrível, aquilo foi um tempo muito difícil. Então, alguém aleijado na minha frente, aí entra esse indivíduo aqui, que não é contra os princípios da Torá, que vem se alimentar da Torá, o indivíduo entra, eu vou ficar olhando ele com indiferença, como quem diz, tu não vai se atrever de maneira alguma a curar esse homem hoje, porque tu vai quebrar a lei, tu vai quebrar o sábado. Em outra ocasião Jesus diz assim: para que foi criado o sábado? Para quê? O sábado foi para tornar o homem escravo dele, ou o sábado foi criado para que o homem pudesse folgar nele? O sábado foi criado para o homem folgar, para o homem estar debaixo da graça de Deus, e a graça de Deus estava ali, pronto a curar, pronto a trazer a bênção, e as pessoas olhando Jesus com legalismo religioso, pronto a acusar ele. Isso acontece nos dias de hoje. As pessoas não buscam entender as coisas, as pessoas não buscam viver a fé. Estão no mundo onde, aqui fora, tá? Aqui fora, aqui é a região celestial. Nesse momento nós estamos comendo na mesa de Deus. Aqui é a região celestial onde Deus alimenta o seu povo. Mas aí fora é onde o rei desse mundo, ou seja, o príncipe desse mundo, nem rei ele é, o príncipe desse mundo, que é o diabo, impera nos filhos da perdição.
Lá fora todo mundo tem dureza de coração, maldade, crime, roubo e tudo isso, usurpação. Está escrito lá em livro de Gálatas, capítulo 5, que é o fruto da carne e outras coisas modernas que já surgiram hoje. Mas o fruto do Espírito, eles deveriam ser longânimo, benigno, compassivo, olhar a miséria daquele homem, olhar aquele que entra e pega a Torá e diz assim: ó, esse é o meu pai, esse é o meu reino. Jesus não estava lutando, nem Davi, no tempo que ele foi rei. Ele pega aquele homem no meio do caminho, morto, que foi deixado para morrer, e Davi vai ter misericórdia daquele homem, vai dar passas, vai dar vinho para ele, suco de uva, e ele vai recobrar a saúde, e ele vai falar assim: olha, tu não me mata não, eu levo você até onde eles estão, e me deixaram aqui para morrer, eu vou lutar contra eles também, eu vou para lá, fica tranquilo. Davi então nos leva até ele. Aquele homem leva o exército de Davi até lá. Então Davi vai retomar os seus bens e a sua família e tudo aquilo que o adversário havia levado, e vai ter misericórdia daquele homem. Davi teve misericórdia de um incircunciso e aderiu aquele circunciso ao seu exército. O povo de Israel, dizendo-se estudante da Torá, foram incapazes de ver o Filho de Deus dentro da igreja, que ia para lá para meditar na Torá e para dispensar o poder e a glória que tinha dentro de si. Estavam prontos a acusá-lo com o olhar, recriminando ele: ó, tu não farás isso aqui. Todos olhavam a uma. Pega o texto que você vai ver, que coisa interessante. Jesus entrou, tomou posição. Quando ele vê o homem da mão ressequida, a Bíblia diz que os olhos de Cristo estavam fitos nele, o tempo todo Jesus olhando para ele. Jesus devia estar assim lá no coração dele: que maravilha, que maravilha, oportunidade para mim curar um pecador, hoje eu vou fazer a obra do meu Pai. Enquanto os legalistas frios, aquele povo, né, que gosta de falar de santidade, mas não é santo, aquele povo que gosta de falar de pureza, mas não é puro, principalmente da língua e de uma consciência doentia, diabólica, que está pronta a emprestar tudo para Satanás para falar da vida dos outros, não estuda, não analisa. Por isso Jesus fala assim: ó, não julgueis antes de tempo, porque o tempo vai falar tudo. Se tu julga logo de cara, o diabo quer isso, o diabo quer que a pessoa entra, né, por esse caminho. Não vai, solta a língua. Aqui solta a língua o quê, rapaz? Na minha terra tem doutrina, na minha terra tem ensino, na minha terra diz assim: pondera um pouco, come mais uma saca de sal e olha, porque o diabo, o príncipe desse século, ele é sagaz, ele é maligno, ele é maldito e gosta de botar essa baba nas pessoas. Está todo mundo olhando para Jesus e só Jesus, no meio da multidão, olhava para o homem da mão ressequida. Agora vai começar a mensagem para o seu coração. Talvez eu, né? Às vezes eu estou falando e estou dentro do contexto, mas eu não deixo o diabo me botar debaixo do pé dele, não, eu continuo com fé em Deus. Talvez você aí na sua casa, aqui dentro mesmo, tá? Você está vivendo uma situação difícil, está todo mundo olhando para você por algo que provavelmente alguém pode ter feito contigo, por algo que provavelmente você, sem querer, por falta de vigilância, você caiu, se machucou, ou você não agiu de maneira correta, ou você fez algo errado, que errar é humano, mas permanecer no erro do diabo. E as pessoas estão à sua volta, olhando para você com aquele olhar recriminativo, e se esquecem do amor, se esquecem da misericórdia, se esquecem de ponderar um pouquinho, e pondera. Tem coisas, eu sempre falo isso, tem um pastor que às vezes ele fala: se o pecado do indivíduo macular a autoridade de Deus, meu querido, vai morrer, a coisa vai dar ruim. Quando a pessoa peca, que ela peca contra a autoridade de Deus, Deus não permite que a autoridade dele seja invadida, Deus age. Você pode pecar contra os mandamentos, não matarás, não adulterarás, essas coisas, mas quando você faz algo, por isso que é ruim a pessoa viver na prática do pecado, quando ele fica pecando, aquilo passa a ser um abuso dentro dele, aí ele vai pecar contra o quê? Contra a autoridade de Deus. Não tinha Deus nada, já pequei, já fiz tanta vez. Eu vi uma vez uma pessoa que estava dentro da igreja, aí ela pensou na mente dela assim: Senhor, eu cometi o pecado tal. Ela tinha feito um aborto, e naquele dia o culto era maravilhoso. Ela pensou assim: eu abortei.
aquele filho. E até hoje me dói no coração. Isso é o testemunho que ela deu na hora. Ela falou, estou aqui em tua presença, mas isso dói no meu coração. Deus levantou uma pessoa com a palavra profeta e falou, mulher, vem aqui na frente. Tu falou dessa maneira e pensou, Senhor, eu abortei aquele filho. Eu estou aqui, o meu coração pesa diante de ti, eu te adoro, mas meu coração está pesando. Eu ouvi tudo, eu sei de tudo. Vem hoje aqui que eu quero te perdoar, eu quero te dar o perdão, eu quero curar o teu coração. Aquela mulher saiu, uma só. Ainda falou assim, ó, só tem uma pessoa aqui, uma multidão que fez isso, podia ter um monte, mas só era ela. Ela levanta a mão, o vaso falou, ó, eu sei quem é, Deus já me mostrou. Se levantar errada, eu vou dizer que não é. Cuidado, o que você vai fazer? Ninguém. Aí ela pegou, levantou a mão, é você mesmo, mulher, pode vir para cá. Ainda falou assim, ó, o varão está aí do teu lado. Aí Deus trouxe ela ajoelhou, chorou muito, eu vi aquilo, e Deus perdoou o pecado. Então talvez você possa estar vivendo um momento de sua vida que você está incomodado com os olhares, com as falácias, porque talvez as pessoas estão te culpando por algo que você não teve intenção, por algo que você não fez, por algo que você não era do teu desejo. Talvez as pessoas estão te rejeitando por algo que Satanás, o diabo, tem feito na sua vida, porque sempre é isso, sempre é o diabo. Deus não vai vir envergonhar as pessoas, e eu não creio que o ser humano que está aqui vivendo com o outro, ele marque no mal contra a pessoa o tempo todo, a não ser os filhos do diabo que estão perdidos nas trevas, na maioria das vezes, e esses vão encontrar com o juiz de Deus. Às vezes as pessoas estão se sentindo rejeitadas, talvez você na sua casa, você no seu ministério, você no seu casamento, né? Você aí no seu trabalho, você se sente rejeitado, as pessoas te olham com o olhar recriminativo. Você tem que ter a mesma atitude que teve esse homem da mão ressequida. Esse homem, como toda a multidão que estava dentro da sinagoga, eu estou pregando e ao mesmo tempo estou fazendo a exegese do texto, a interpretação do texto. Esse homem era dos que estava no meio da multidão e ele conhecia toda a multidão. Toda a multidão olhava para Jesus e Jesus olhava para esse homem. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala assim, ó, homem, e ele estava olhando para Jesus. E ele sabia que a multidão estava olhando para Jesus, recriminando Jesus para não abençoar ele. Mas esse homem teve um posicionamento diferenciado. Jesus poderia ter falado com ele, homem, vem para o meio. Ele, não, senhor. Aqui é a sinagoga, aqui é tradição. Nós somos tradicionais, nós somos pentecostais. Aqui o reteté é assim, eu obedeço o líder da sinagoga. Aqui o mandamento que dá aqui é o que eu vou fazer, eu não vou te obedecer. Ele perderia a bênção. Toda a multidão, como aquele homem conhecia o quê? A fama de Jesus. Tu lê no começo do evangelho, diz que a fama de Jesus corria celere, as pessoas passavam para o outro, ó, tem um homem lá, um nazareno, que está operando milagre, expulsando demônio, curando cego, limpando leproso, ressuscitando morto, curando paralítico, está fazendo maravilha aí. Aquele homem da mão ressequida sabia, a multidão sabia. O problema é que as pessoas, por causa da religiosidade e de um sentimento de falsa santidade, gosta de olhar para as pessoas, julgar a vida alheia, sem saber que a vida alheia está na mão do Todo-Poderoso. O Deus de toda a terra é Ele. Então não foi dado a ninguém poder para julgar as pessoas, a não ser para tu ver, ouvir e calar. Você não vai deixar de ouvir nem de ver, é impossível, não tem como. Mas o calar, você pode, porque senão você vai ser um propalador, falador da vida dos outros. Sai falando. Às vezes a pessoa está no local e ó, sabe o que aconteceu? Ninguém sabe, mas ó, sabe o que aconteceu com a pessoa assim, perto na minha casa? Isso. Do tal, dá o endereço certinho, irmão. Coisa do diabo, coisa de gente suja, coisa de espírito sujo, coisa de espírito imundo. A pessoa tem prazer de propagar o mal que aconteceu com o outro. Por que você não fala das suas vergonhas? Por que você não fala das tuas derrotas? Por que você não fala das tuas covardias, das tuas timidez? Por que você não fala? Porque você se enche do eu. E aquela multidão estava assim, ó, nós estamos aqui dentro da nossa sinagoga. Todo mundo com roupa de sacerdote, roupa de culto, posição, peitinho de pombo, olhando para Jesus. Tu vai com aquele olhar assim, ó, tu vai curar esse homem hoje aqui, tu não tem vergonha não, tu vai quebrar a lei de Moisés. Aí interessante que Jesus fala assim para aquele homem. Jesus olha para aquele homem
Agora vamos lá, Jesus olha para eles. Os filhos, ó, vem para o meio. A multidão olhou, todo mundo olhou para o homem. Como quem diz, você vai obedecer? A Bíblia diz que o homem saiu do lugar onde ele estava e foi para o lugar onde Jesus mandou ele, vem para cá. O que isso aqui nos mostra? Independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está passando hoje, se Deus tiver de te honrar, se foi algo que o diabo fez contigo, Ele vai te honrar no meio de todo mundo, na presença de todo mundo. Ele vai fazer questão de trazer você e falar, vem pro meio, para cá, porque ninguém pode fazer nada por você, mas pode botar a língua na tua vida, pode estender os olhos recriminativo. As pessoas hoje estão assim, e as igrejas hoje não é diferente não. Gente que pensa que roupa, carro bonito, posição eclesiástica vai dar algum privilégio a ele para julgar alguém. Quanto mais alto você estiver dentro dos padrões eclesiásticos, mais tu tem que amar, mais tu tem que ter misericórdia. Quanto mais baixo o indivíduo nessa terra, mais ele é instrumento do diabo. Então o que é que nós vamos fazer? Ah, eu estou na igreja tal, mas você não está aprendendo isso aqui. Se tivesse, duvido que faria isso. Eu lembro que na ocasião que aquele indivíduo que eu disse falou mal do outro, ele fez questão de abrir a vida do camarada para mim. Eu falei, amém, irmão, amém, deixa lá, porque se Deus enviar para mim alguém, eu só vou acreditar quando ele me provar o contrário. Eu já falei isso até para o pastor, falei, ó, até tu me provar o contrário, eu confio em você. Quando você me provar o contrário, eu paro de confiar em você. O que é provar o contrário? Eu ter convicção que o camarada fez algo comigo por dolo. E às vezes eu vejo o diabo armando o passinho dele e eu fico só olhando para o diabo. Fico lá, eu falo, tá lá, tá ali. Eu estou vendo o diabo armando a tenda e tocando. Eu falo com quem primeiro? Com Joaquim das Couves? Com José? Não. Primeiro eu falo com Deus, depois às vezes eu comento com o pastor, com alguém que eu confio, tá entendendo? Ó, vem cá, me ajuda aqui assim, assim, assim. Fica vigiando comigo. Só vigia, ó. Segredo. Se eu não confiar na pessoa, não conto. Segredo, fica na tua e deixa acontecer. Para quê? Para ter testemunha que você está tendo um toque de Deus. Então quando Jesus chama aquele homem, vem para o meio. Qual foi a atitude daquele homem em face de todos olhar para ele? Aquele homem ficou ali oprimido, deprimido, como não eu vou guardar a minha tradição. A Bíblia diz que o camarada levantou, sacudiu a roupa que eles sentavam no chão, sacode a poeira de trás, se prepara, olha para todo mundo, e ele já sabia do que o Nazareno, filho de Maria, o homem da Galiléia, estava fazendo por todas as terras que ele passava. A Bíblia diz que ele levanta, foi logo no início do ministério de Cristo, a coisa estava correndo celere, a Bíblia diz que ele levanta, diante dos olhos de todo mundo, vem para o meio, se posiciona e olha para Jesus. Está me dando um ressecamento na garganta, ô Jesus, tem misericórdia. Esperando o que iria acontecer. Isso é maravilhoso. Enquanto a multidão está com os olhos, ó, agora para Jesus e para ele, igual mesa de ping-pong, olhava para Jesus, olhava para ele, olhava para Jesus, olhava para ele. De repente Jesus fala assim, homem, levanta a tua mão. Ele ergue a mão, irmão. Obrigado, pastor. O que acontece quando ele ergue a mão? Já viu quando o camarada vai bater o pênalti no Maracanã? Todo mundo olhando o chute do cara. Ronaldinho Gaúcho vai bater, todo mundo olhando para ver o chute. Onde vai? Vai pegar na trave? Vai passar? O goleiro vai agarrar? De repente Jesus fala, vem para o meio. Vamos agora aqui trazer para a nossa realidade. Como eu falei, quando Jesus tiver de fazer alguma coisa na tua vida, que o diabo fez, que você está sofrendo a covardia, ele vai fazer diante dos olhos de todo mundo. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, no casamento, em todas as áreas da nossa vida, eu não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa é certa, não se dê por vencido. Aquele homem estava dentro da sinagoga, no lugar onde se busca Deus, se invoca o Senhor, buscando a graça, clamando pela misericórdia do Senhor. E ninguém que estava ali o podia socorrer. E a Bíblia diz que Jesus
é o Filho amado do Deus vivo, que quando ele se batiza nas águas do Jordão, por João Batista, a Bíblia diz que o céu se rasgou. João viu o céu se rasgar, abrir e descer a plenitude do Espírito de Deus sobre ele, e ele recebeu isso. A Bíblia diz: eis que ele é vindo trazendo graça e salvação em suas asas, ou seja, o Senhor trouxe misericórdia, trouxe graça, trouxe vida para distribuir isso pela humanidade, e a oportunidade era aquela. Jesus gosta de olhar para aqueles que estão sofrendo, rejeitado, humilhado, envergonhado, injustiçado, enganado. Os olhos de Deus estão sobre eles para lhes dar o fim que a pessoa ali deseja. O que você deseja? Se aquele homem desejasse um fim de mão ressequida, uma vida de miserável, querendo olhar de ai, coitadinho dos outros, ele ficaria guardando o seu legalismo religioso. Quando Jesus falasse com ele, vem para o meio, simplesmente ele faria isso, olhar para Jesus, abaixaria a cabeça, eu prefiro ficar aqui com os meus patrícios. E Jesus simplesmente calaria, e a grande, rica e única e ímpar oportunidade que aquele homem teve passaria por ele, e mais tarde ele poderia se arrepender, mas jamais ele alcançaria ela. Tem coisa na nossa vida que é única e ímpar, e acontece justamente no momento em que você está vivendo o seu deserto. Eu estou no deserto, o que é que eu vou fazer? Eu vou me matar. Não, eu estou no deserto, o que eu vou fazer? Não, eu vou, Senhor, Tu é Deus, me dá a direção, estou com falta de água. Paulo estava lá na cadeia de Roma, estava na masmorra romana, com frio, com fome, com sede, maltratado, mas ele estava falando para Timóteo: Timóteo, permaneça firme na fé, resista às heresias, resista o falso profeta, resiste. Ele estava falando assim: Timóteo, o Espírito que está em você é o Espírito de Deus, não é de covardia, não é aqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que avançam para viver a fé, porque a fé tem que ser vivida. Então, se você quer viver a fé, está num momento aí difícil, teu casamento está sendo destruído, está com a enfermidade, as pessoas estão falando mal de você, está sofrendo covardia, o diabo está marchando em cima de você, se levante. Eu olho para os heróis da fé, as pessoas eram pegas, passava-se betume nas pessoas, na roupa das pessoas, levava eles para o meio do Coliseu, o soldado romano tacava fogo no betume, eles corriam com uma bola de fogo para satisfazer o desejo dos sáticos, dos filhos do diabo, que estavam lá pronto a ver o seu próximo, a sua imagem, a sua semelhança ser destruída covardemente. Mas a Bíblia diz que esses homens que tinham seus corpos queimados, quando os soldados betumavam eles, chegavam perto dele, não todos, porque alguns choravam, porque não é fácil você enfrentar a morte, não é fácil, não é fácil. Quando chegavam perto dele, eles estavam louvando ao Senhor, estavam engrandecendo o Senhor. Muitas das vezes eles cantavam parte dos salmos, engrandecendo o Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos para isso, dá-nos a força interior para nós podermos resistir. Por que há tanta derrota nas pessoas aí fora? Porque eles olham para o problema, mas não olham para o Deus que vence o problema. Esse homem, no meio de seus patrícios, que fitaram os olhos dele, como que ele diz, ele te chamou, tu vai? Eu creio que aquele varão deve ter falado assim: estou aqui há mais de 10 anos, nunca vi nada, meu querido, só falácia. Esse aí fora, ele está curando paralítico, curando cego, limpando leprosos, expulsando demônio, nunca vi se acontecer nada aqui. Se ele está mandando eu ir, é discernimento. A Bíblia diz que ele se posiciona, levanta e vem para o meio. Agora, todos aqueles que friamente, religiosamente, muitas das vezes estão falando mal de você, torcendo contra você, não querem ver você fruir, porque às vezes as pessoas estão batendo na tua escola: irmão, glória a Deus, Deus te abençoe, mas no fundo elas não querem ver você fluir, falam mal de você, apontam a sua vida, a sua desgraça, não conhecem nada porque são homens limitados ao tempo e espaço, mas aquele que conhece os corações, ele sabe quem nós somos, ele nos vê por dentro, ele sabe
a injustiça que você sofreu, a covardia, o engano, a traição, tudo o que você passou. Ele sabe todo o tempo que você lutou para ter uma vida honesta, e o diabo às vezes coloca alguém do teu lado para ir corroendo, carcomendo você, destruindo você. Deus conhece a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não precisa de se assustar não, permanece, porque a Bíblia diz que eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, para vos dar o fim que vós desejar. Pode estar no deserto, pode estar lá na masmorra, a espada pode descer, mas não pode roubar a vida eterna que Deus te deu e está dentro de você. O mal que você está sofrendo não pode roubar a sua esperança. Se a esperança foi embora, é porque a tua fé é de criança, mas a tua fé foi de alguém que foi provado durante toda a vida. Alguém vai dizer e vai lembrar para você, como o Espírito Santo estava fazendo por meio do apóstolo Paulo a Timóteo, que estava chefiando a igreja de difícil pastorado, porque a igreja que não entende nada, como muitas têm aí, o pastor sobe em cima, fala até coisa do inferno, as pessoas estão dando glória a Deus, aleluia. Eu já vi diabo falar língua dentro da igreja, e as pessoas, é o Espírito Santo, e eu só olhando assim, eu falei, eu não posso me meter, porque senão eu vou escandalizar, e deixa ele falar, porque não edifica ninguém mesmo. Eu fico olhando assim, a falta de discernimento. Mas enquanto isso, o Espírito Santo está fazendo o que? Usando Paulo para edificar, trazer a fé de Timóteo para o seu coração, tirar do homem interior dele. Tem muita gente hoje aí, poderosa, tem pessoas que teve um início muito glorioso, teve um caminhar glorioso, e encontrou aí com o adversário da sua alma pelo caminho, que te deu uma pancada, pá! E tu sai igual esse cachorro quando toma um atropelamento, que ele não morre, ele toma aquela pancada, ele roda, ele gira, sai correndo todo, grita. Eu vi uma vez que ele correu, e foi correndo, e sumiu correndo, gritando. Eu falei, deve ter morrido por algum lugar aí na rua aí. Depois eu passei um outro dia, eu estou vendo ele lá de novo, em pé, disposto novamente. Então você vê essas coisas acontecendo, são coisas que você pode tomar como experiência. O inimigo te deu uma burdoada, meu querido, ficar prostrado. Ó Senhor, ó vida, ó hora, ó o que estão dizendo, ó o que estão olhando, ó o que estão falando. Meu querido, eles não têm condição de aumentar 1 centímetro na altura deles. Olha o que Jesus fala, ele tem condição de aumentar 1 centímetro na altura deles. Esses que falam não têm condição de acrescentar 2 minutos de vida a mais para ele, pelo menos dizer algumas palavras, não tem. Esses que olham tanto não têm condição de fazer nada por ninguém, mas os olhares deles estão sobre você. O diabo faz isso para impedir a grandeza, a realeza de Deus dentro de você de fluir. Se você olhar para o homem, você está perdido na mão do homem. Se você esperar do homem, você não recebe nada. Muitos confiam em carro, outros em cavaleiros, outro no tesouro, outro na espada, outro no ouro e na prata, mas a Bíblia diz assim, nós confiamos no Senhor nosso Deus. Aquele homem teve discernimento, ele teve um brilho da luz divina dentro dele, que ele fala, não estou aqui tanto tempo escutando esses homens pregar, não acontece nada, mas esse aí quando fala, as coisas acontecem, eu vou me levantar. Ele levantou diante de todo mundo. Ó, por mais que o diabo tenha te pisado, levante-se, que a Bíblia diz que Deus tira da onde? Da cinza, do pó e do monturo, e pega, ó, levanta e assenta entre os príncipes de seu povo. Aleluia, aleluia. Glória. Não olha para o problema, não olha para a multidão, não olha para o que aconteceu, olha para os projetos de Deus na sua vida, olha para os seus sonhos que estão aí dentro de você, olha para o chamado, olha para a unção que Deus te deu, acredita que você pode, confia em você, marcha, se levante, não fique sentado, prostrado, esperando peninha dos outros. Não, eu lembro que uma pessoa chegou para mim, pô, tu ainda está louvando a Deus, né? Parte eu sabia, parte eu não sabia. Eu falei, lógico que eu não vou louvar meu Deus. Falei, por que não? Nada não. Aí depois acabei de descobrir, né? Aí eu falei, mas continuei louvando a Deus, como estou aqui, adorando a Deus, louvando a Deus. Quem é o homem para me dar algo ou me tirar algo? A Bíblia diz, não temerei o que o homem possa fazer. Não temerei, que é homem como eu, nós estamos aí. Agora, o que Deus pode me fazer, isso eu temo.
Por quê? O que ele faz é eterno. Então, o que nós estamos vendo aqui, nessa passagem do homem da mão ressequida? Quem faz a diferença na sua vida é você mesmo. Quem toma atitude para a mudança da sua vida é você mesmo. Quem vai receber as bênçãos e as benécias da mudança e da atitude que você tomou na sua vida é você. Ninguém vai receber nada e ninguém tem poder para te dar nada, pois se tivesse já teriam te dado. Quem é que te dá todas as coisas? Quem é que envia a bênção sobre você? Quem é que envia o sol? Quem é que envia a luz à disposição de você se levantar, de se agigantar, de ter sonhos, de buscar os teus sonhos, de se engrandecer, de se sentir alguém útil e capaz, que você pode ir, que Deus é contigo? É Ele, é o Senhor Todo-Poderoso que está falando para você: se levanta, vem para o meio, porque o diabo não te envergonhou. Deus gosta disso. Davi, quando foi ungido rei, os irmãos de Davi olharam para ele assim: esse pirralho, os irmãos de Davi era guerreiro, esse pirralho, filho de outra mulher, todos desprezaram ele. O pai de Davi colocou só os seus filhos guerreiros na mesa e esqueceu do seu filho, caçulinha, tadinho, desprezado lá, com o pezinho na fezes das ovelhas, nas urinas das ovelhas, lá no meio do deserto. Aí o profeta falou assim: ó, são todos os teus filhos? São. Não, Deus falou para mim que não, está faltando alguém. Ah, tem um lá no meio do mato, vou mandar buscar. Então vai, manda buscar ele, porque eu não me sento à mesa até que ele chegue. Sabe o que Deus está falando aqui? Quando ele vem para honrar aqueles que os olhos dele, que é como chama de fogo, já está vendo. Deus conhece a sua vida, Deus sabe quem você é. O diabo tem trabalhado para te destruir, não porque ele é onisciente, é porque ele é um malandro. Ele conhece os sinais de quem pode destruir ele. Ou você acha que talvez você um dia, evangelizando como ele, como eu, que já evangelizei muito aí, Deus já operou muitos sinais? Essas falanges do mal, esses principados do mal, não ficaram de olho em cima de mim? Espera aí, ninguém faz esses sinais. O que eles falaram de Jesus? Ninguém. O que Nicodemos fala de Jesus? Nós sabemos que tu é vindo de Deus. Ali é a ideia do mundo, ali é a ideia filosófica do mundo, e das trevas é a mesma coisa. Nós sabemos, ali fala de raciocínio humano, a qual o diabo domina. Nós sabemos que tu é vindo de quem? Me ajuda, é vindo de Deus, porque ninguém opera estes se que tu operas, se Deus não for com ele. Então, você acha que Nicodemos falou essas coisas por acaso? Você tem que ler as escrituras e ter uma visão grande, uma visão exponencial, para você entender as minúcias que estão ali. O diabo entende do mesmo jeito. Quando você aceita Jesus, você começa a mostrar as tuas asinhas, não é garra não, que garra tem o filho do diabo. Quando você começa a mostrar as tuas asinhas, ele olha: opa, esse aí é arcanjo, rapaz, da qualidade, é guerreiro. Ele coloca uma falange atrás de tu para te envergonhar, para te destruir, para te direcionar. Ele vai trabalhar o tempo todo contra o teu ministério, porque ele sabe o teu potencial que você pode causar no reino dele. Então ele não quer isso. O diabo não é bobo, não é trouxa. E tem irmão, não, porque Deus oculta os olhos, irmão. Não vem pra cá com fantasia, não, que Davi não foi oculto dos olhos de ninguém. Inveja dentro de casa, inveja dentro do reino, inveja o tempo todo. Então Deus permite essas coisas também para nos lapidar. Tudo que acontece com um homem de Deus ou uma mulher de Deus, a Bíblia fala o quê? Tudo contribui para o bem daqueles que vão herdar a salvação. Ah, pastor, eu era rico, fiquei pobre. Quantas pessoas já era rica, ficou pobre, perdeu tudo. Aí quando ele vem na presença de Deus, Deus pega e faz o quê? Restitui tudo, irmão, em dobro. O que Deus fez com Jó? O diabo tirou tudo. A Bíblia diz que Deus fez Jó 7 vezes mais rico do que era. Deus gosta disso. Ah, é na área do teu casamento que o diabo tem agido? Ele vai restaurar e vai te deixar 10 vezes mais feliz. Tu vai dar testemunho e glória. E se não restaurar, ele tira o que está impedindo e coloca outra, mas vai te fazer feliz. Na área que o diabo trabalhou para destruir, Deus vai te honrar. Ministerialmente, quantas pessoas conheço aí, teve a vida ministerial de rejeição, ninguém dava oportunidade, outros faziam covardia direto com ele, e o potencial do camarada tremendo, as pessoas trabalhavam para desacreditar aquele homem,
falavam de maneira a tirar a unção daquele homem, para manchar aquela pessoa, mas não queriam comer um saco de sal com ele, estar com ele, não queriam conhecer o caráter daquela. Hoje estão aí, ó, arrebentando. Começa pelo bispo de Macedo, está aí. Ah, mas ele é da União, meu querido, não tem nada a ver com Universal, eu sou cristão, eu prego Cristo. Olha a vida desse homem, olha a vida de outros pastores que foram rejeitados, que as pessoas não davam nada por ele. Tem outro aí, o Silas Malafaia, ninguém dava nada pelo ministério do rapaz quando começou, e ele na rádio, nas televisão, e fazendo programa, e levantava a bandeira da fé, e pai, batia, e toma, eu gostava de ouvir ele pela rádio, que era só pancada, igual hoje, até hoje não é pancada. O camarada hoje vai ver lá, se Deus levantou ou não, levantou, e tem muitos outros. Então o que nós estamos vendo? Tem problema? Tem. Há dificuldade? Há. Aqueles que estão à tua volta muitas das vezes, pode fazer alguma coisa com você? Pode, mas qual é o espírito que está neles? Se for o espírito do legalismo religioso, aí tem esse papo covarde, ouça aí, profeta, e toma vergonha na cara, de certos pastores, que são verdadeiros hereges, sem vergonha na cara, que não tem compromisso com a verdade, que dizem assim, na mídia, na internet hoje, se você vê alguém lascado, deixa ele se lascar, porque está lascado, porque ele tem que viver lascado. Meu querido, isso é uma covardia, isso é uma mentira do inferno. A Bíblia diz, se tu vê o teu irmão caído, você fazer o quê? Estende a tua mão para ele. Mais lascado do que nós estávamos, mortos em delitos e pecado, não tinha nada em nós que agradasse a Deus, nós era filho do diabo por natureza, filho da perdição por natureza, e ele vem e lança a mão. Aí vem esses pastores hereges, mentirosos, filho do diabo, pregar isso de cima de púlpito, irmão, e pro povo, e o povo está lá, é tudo legalista religioso. Aí depois passa na rua, vê o rapaz lá, vermelho de engano, que foi oprimido, às vezes um presbítero, um pastor, sofrendo, porque a fraqueza está na carne, mas a glória de Deus está dentro daquele camarada lá. É que ele está tão fraco e não confia mais nele, que ele não busca, mas o dia que ele buscar a glória de Deus dentro dele, ele vai se levantar como esse homem da mão ressequida, olhar para os seus patrícios e falar assim, rapaz, vocês nunca fizeram nada, eu estou há mais de 20 anos aqui e não vejo nada, e esse homem está andando aí fazendo milagre, eu vou obedecer ele. A diferença é a posição que você assume para a sua vida. Quanta gente está com alta comiseração, coitado de mim, meu Deus, não podia ter feito, e aconteceu, né, caramba. Aí tu tem que dar uma pensada assim, fala assim, agora, o balde está ali, o balde está lá, o Espírito, a vida eterna está aqui. Você não é perfeito, mas o caminho reto está aqui. A Bíblia está falando assim, a Bíblia para você, para lá, mas o balde está ali para me chutar. E tu sabe que tu pode chutar o balde. Se tu chutar, tu vai chutar bem, tu sabe chutar. Aí tu vai falar assim, tu até prepara o chute, tu olha e Deus fala contigo, meu servo, fácil não, paga o preço, vira para o outro lado. Se você for um legalista, uma pessoa que não tem vida com Deus, você mete o pé no balde, vai lá, aí vai para a cadeia, vai escandalizar o evangelho, vai alimentar mais o diabo, vai dar mais oportunidade a Satanás, vai, tá vendo lá, e tal, e isso e tal, aí vai falar da tua vida, aí vai manchar mais o evangelho, vai manchar mais a tua família, aí uma desgraça chama o que? Outra desgraça maior, igual as ondas do mar, vem uma maior, outra maior ainda, outra maior ainda, um mal chama outro mal. Então Deus fala o que? Antes sofro dano. Por isso que é bom você ser aluno da EBD, por isso que é bom você fazer um seminário, por isso é bom você ver no cu da palavra, ver você, olha, caramba, eu posso chutar o balde, mas vou dar um chute tão bonito, rapaz, e vai ser tão lindo para mim, e tão glorioso para o diabo, para o mundo escandalizar a igreja, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou me calar, porque quem justifica é o Senhor. Quando esse homem se levanta e ele vem para o meio, tem que ver a hora que o pastor Américo fala muito. Já estamos chegando no final da pregação. Quando ele vem para o meio, a atitude daquele homem está dizendo assim, estou aqui até agora, não fizeram nada por mim, mas esse aí, vocês falam tão mal dele, mas eu vi lá fora, ele expulsa demônio, cura cego, ressuscita mortos, faz paralítico andar, é aqui que eu vou, é o sinal. E ele não está aqui falando sobre religião nenhuma, ele está aqui buscando o nosso Deus. Então, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele, e essa é a ideia deles.
Então aquele homem se levanta, se posiciona diante de Jesus. Eu posso imaginar aquele momento ímpar na vida daquele homem, quando aquele mal começou a ressecar o braço dele, que ele sentiu dor, e bota na tipóia, enrola um pano, tenta alguma coisa. Quando ele olha, os dedos começam a ficar fino e mudar de cor, porque eu já vi pessoa com isso. O dedo começa a afinar, começa pelos dedos, os dedos começam com a parte mais fina, a pele perde essa musculatura, essa cartilagem, porque está ressecando, o dedo vai ficando fininho, o osso, e encolhe, a mão começa a encolher, e vai, aí fica com aquele bracinho que não pode fazer nada. Aquele homem se levanta, se posiciona diante do Senhor, olha para a face de Cristo, Cristo olha para a face dele assim, e diz assim: levanta o teu braço. Irmão, é algo maravilhoso. A honra e a glória vem de Deus. A Bíblia diz que Deus é que nos honra. O Senhor escolhe a quem Ele vai honrar. Não escolhe seletivamente, mas escolhe por maneira de provocativa. Como assim, pastor Américo? Eu provoco um milagre na minha vida quando eu creio nas promessas de Deus. Que o homem se levanta, olha para os olhos de Jesus, esperando. O que vai acontecer agora, seu apreensivo? Jesus olha para a multidão e pergunta assim: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lógico que tem que fazer o bem. Todo mundo, pela dureza de coração, eles não queriam ver aquele homem curado. Todos se calaram. E Jesus, já que se calou, quem se cala, consente. Então, levanta a tua mão. Quando aquele homem levanta, todos com os olhos arregalados. Deus vai te honrar no meio daqueles que te desonraram. Deus vai te honrar no meio daqueles que trabalharam para o diabo destruir a sua vida. Deus vai mostrar a quem Ele tem escolhido. E depois que acontecem essas coisas, normalmente Deus faz secar as ervas daninhas tudo, para ser consumido pelo fogo. Ah, pastor, mas não, irmão, é Bíblia. É exegese do que acontece, é interpretação de texto. Vai ver quando Davi vai para o trono, todas as famílias de Israel que se levantaram contra Davi perderam tudo. Ah, Davi provocou isso? Não. Eles mesmos começaram por covardia, achar que Davi ia dar em cima deles, vender mole, faço as coisas para os outros para dar no pé. E outros foram ceifados pela própria morte. Então há situações, vê Judas vem de Jesus. Jesus mandou algum apóstolo, algum discípulo atrás deles? Não, mandou não. Ficou quieto. Sabe por que Jesus sabe que o mundo das trevas é assim? Ele te usa para alcançar o mal que ele deseja. Quando você pratica aquele mal, ele, o diabo, já sabe que aquele mal vai autorizar ele a agir na tua vida. Aí você faz para ele, trabalha para ele e dá autoridade a ele destruir sua vida. Vai aí no mundo do crime que tu vai ver. O cara mata hoje, amanhã, depois ele morre. Ele manda para o inferno e depois ele vai. E aquele que mandou ele daqui a pouco está indo. Isso é uma bola de neve. Então, o Senhor não manda nenhum apóstolo fazer vingança. Não, isso simplesmente se calou. Porque o diabo, como alguns gostam de falar, que eu não falo isso, ele acaba servindo também os propósitos de Deus. Quando ele mesmo, com autoridade de destruir o pecado, aquele que pratica o pecado, quem o destrói é o próprio diabo. Então o mal que você faz, ele vai vir contra você no tempo certo. E as pessoas ali olhando para aquele homem, Jesus vai: levanta a mão. Irmão, algo maravilhoso. Você imagina alguém com o braço direito seco, do cotovelo para cima, que a maioria das vezes seca assim, o antebraço fica até legal. Aquele homem levanta o braço, assim, aquele braço seco, irmão, seco, e a multidão olhando, e viu a mão daquele homem surgir novamente. Se hoje isso acontece perto de mim, no outro dia, você nem fala comigo, porque eu não vou ter voz, porque eu vou dar glória a Deus até o meu gogó. Eu já fiz isso. Eu vi Deus curar uma vez no culto de vigília. A pessoa chamou o paralítico: vem para cá, traz ele a cadeira de roda. Se tu quiser, pode vir andando. Então, ele não tinha fé, aí botou o camarada lá na frente. Ah, o cara estava lá, aí aquele homem saiu, um senhor magrinho, né? Um senhor negro, magrinho, pequenininho. Eu ia para lá porque aquilo era benção demais, eu gostava de ir para lá. Toda vigília eu ia para lá. Aquele irmão Sebastião chegou para ele e falou assim, botou a mão nele e falou: o que aconteceu? Tinha dois. Foi um, aí um deles tinha caído com um acidente, aí machucou as vértebras, já estava há anos com aquela perna ruim. Eu olhei e falei: será que esse cara vai levantar?
Ele botou a mão no ombro do rapaz assim, falei, tá fazendo o que aí? Levanta. Você vai levantar agora, levanta. Rapaz, o camarada botou a mão assim, levantou. Ele puxou a cadeira e falou, pode andar, você está curado. Aí olhou para o outro e falou, esse aqui tem alguma coisa aqui que eu não sei, mas eu não estou vendo nada aqui não. Mas eu vou perguntar. Aí chegou para o camarada, vem cá, o que fizeram em você? Aí o cara, tiveram que arrancar, e arrancaram parte da vértebra dele. Aí ele olhou e falou assim, então esse aqui leva para lá, porque Deus não está me revelando. Ele falou assim, ó, continua vindo, porque Deus é capaz de botar outra vértebra em você e você levantar. Mas naquele dia não deu, mas o outro levantou, e também já estava anos paralítico. Aí eu falei, Jesus, como é que cura um, não cura o outro? Aí eu fiquei ali assim, olhando aquilo, quer dizer, mas eu vi aquele rapaz levantar, meu irmão, eu dei tanto glória que no outro dia, eu fui trabalhar assim, me chamaram, a garganta para estar tanto eu dar glória. Foi a madrugada toda dando glória, e Deus operando milagre, Deus operando maravilha. Então quando Jesus diz para aquele, levanta a mão, que a mão dele fica perfeita, isso é que é interessante. A frieza e o legalismo espiritual daquelas pessoas estavam para impedir a glória de Deus na vida daquele homem. Só não impediu por quê? A atitude. Olha para o teu irmão e fala assim, atitude. Que a atitude que você tem para com aquilo que você está vivendo é que vai fazer toda uma diferença na sua vida. Se você tiver atitude de se prostrar, ficar caído ali, arrebentado, não, eu vou morrer, eu vou ser destruído, né? Conta a história que um náufrago que vinha no navio, ele e outros, ao naufragar diante de uma tempestade, eu sempre conto isso na minha mensagem, que aí o rapaz saiu nadando, eles caíram num local de pedra, e as ondas cobriam todas aquelas pedras, cobria, e depois a água ia lá, dava tempo de eles respirar novamente, e cobria de novo, e uma escuridão tremenda, só a luz da lua no céu e das estrelas que iluminavam ele pouco, mas um pertinho do outro eles conseguiam. Teve uns dois que, não, eu não aguento mais, eu desisto, aí deixou a água carregar eles, porque não queriam segurar naquelas ostras grandes que estavam ali, com o pé na rocha, com ostra ainda. Ele segurando a ostra, eu não aguento mais, eu estou com frio, eu não aguento. Ele desistiu, largou a água, levou, morreram afogado. Mas aí conta que um deles ficou firme ali, passou a noite toda aquela tempestade violenta, só aquele varão resistiu. Aí quando ele foi resgatado no outro dia, pela tarde, aí o marujo perguntou para ele, rapaz, só não, tinha mais de 8 pessoas comigo. Aí cadê? A água levou, mas por que você não conseguiu? Ele falou, porque eu não soltei das ostras na rocha, e a rocha debaixo do meu pé era firme, as águas passavam, ele falou que enterrava o pé nas ostras, firmava e segurava, e ali ele sentiu frio, fome, sede a noite toda, e o dia todo até ele ser resgatado. Mas por que você não morreu? Porque as águas vinham, o vento soprava forte, a violência das águas era tremenda, mas a rocha que eu estava segurando era firme o tempo todo. Então ele foi salvo porque ele sentiu firmeza na rocha que ele segurava. Porque às vezes nós não somos salvos da mão ressequida, que você já não faz nada pela sua empresa, pela sua vida, talvez na sua casa, na sua família, igual a pessoa ligou para mim, olha o conselho, olha o conselho, ô pastor, irmão, não estou falando isso particularmente para você, estou usando como exemplo, que é fato, que se ele assistir essa mensagem vai saber que foi para ele, né? Eu não vou falar o nome do santo, não estou falando o nome do santo, não me leva a mal. Pastor, o que é que o senhor está fazendo? Construindo casa? O senhor estava aí botando esses negócios aqui e tal, o senhor não faça isso. Pega o seu dinheirinho e vai passear, vai viver, o senhor vai ficar construindo casa a uma idade dessa. Eu falei, será que eu estou com 180 anos? Ontem eu estava falando com o Celcinho, na oração, né? Enquanto eu não sei, Deus falou que eu não vou ficar aqui muito tempo. Agora, quando fala assim, muito tempo de Deus, pode ser 10 anos. Então, eu não quero saber, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer prosperar. Eu quero fazer, eu posso fazer? Posso. Então, às vezes as pessoas vão estar fazendo isso porque guarda o dinheiro. A Bíblia diz que quem guarda o dinheiro, perde ele. Agora, quem investe, ganha. Que o investimento é que te dá condição. É igual ao indivíduo. Dinheiro no banco, ou você vai comprar um material para você trabalhar que gere dinheiro? Não, eu compro material, dinheiro do banco nada. Uma vez a pessoa chegou para mim e falou assim, quando eu tinha empresa, eu comprei quase 200 caixas de óleo. Aí o cara falou, rapaz, tu está comprando isso para quê?
é muita coisa. Aí eu guardei tudo. Aí, só barril de óleo eu tinha mais de 30. Aí, pra quê? Aí quando a inflação rebentou tudo aquilo que estava lá, dobrou assim, ó. Me sustentou até agora, uns 18 anos atrás. Anos eu só com material vendendo aquilo que ajudava a dar comida aos meus filhos, não passei fome, porque quando eu tinha, eu comprei aquilo que eu falei, opa, se o dinheiro estivesse no banco, eu tinha perdido tudo. Até hoje a minha esposa fala, quando o Collor entrou, levou meu dinheiro todo, até hoje eu não vi meu dinheiro de volta, nunca mais vi, não depositaram, não falam nada, roubaram nosso dinheiro e acabou. Fui no banco, não, eu tinha uma caderneta de poupança na Cominde com a fortuna de dinheiro para economizar. Cadê meu dinheiro? Sumiu. Fui lá, não, mas não tem que ir no Banco Central. Onde é o Banco Central? Eu não sei onde é. Isso eu tinha faixa de 20 e poucos anos. A Marisa até hoje fala isso comigo. Pô, tu deixou o teu dinheiro? Eu falei, Marisa, o homem disse que depois pelo meu CPF e tal, queria me devolver até hoje. O banco entrou em contato comigo, cadê meu dinheiro? Perdi tudo. Nunca recuperei nada. Então o que eu quero dizer para você, a tua posição diante da situação que tu está vivendo é capaz de mudar a sua vida, é capaz de te levantar. Assim como Paulo falou para Timóteo, eu falo para você, lembra da tua confissão diante do Senhor? Independente da vida que tu vivia, ou da desgraça que você passava, ou da escassez que você vivia, quando você levanta a mão para Jesus, Deus deposita dentro de você o mesmo Espírito que Ele colocou em Paulo, em Timóteo, em Davi, no profeta Samuel, no pastor Américo, no irmão Celso, no pastor Jorge, na irmã Luziane. O mesmo Espírito que depositou sobre Cristo está em nós. O problema é que você não abre o seu bom depósito, o seu homem interior. Olha para você. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem gente que fica só olhando para a desgraça. A desgraça aconteceu, a cicatriz está aqui. Quando eu olho para ela, eu sinto dor, sinto tristeza. Mas o que eu faço? A fé que eu tenho, a palavra de Deus, está acima do meu problema que está aqui embaixo. A cicatriz está embaixo, a palavra de Deus está em cima. Então a Bíblia diz o que? Olhai para Ele e sereis iluminados. Eu quero andar na luz e viver na luz, mas não vivo me prostrando, dando lugar ao diabo, aquilo que os homens fazem comigo, a covardia que eu sofri. Eu vou andar para frente, porque o meu Deus é Deus de progresso, e eu tenho que acreditar que Ele pode todas as coisas. Então, diante da impossibilidade, diante dos olhares recriminativos, diante da frieza dos legalistas, eu me posiciono como servo de Deus, independente do que o diabo fez na minha vida. Deus me escolheu para me honrar e para me dar vitória em Cristo Jesus, e é isso que eu vou viver. Então eu quero pedir você, para ter a atitude desse homem da mão ressequida, vem para o meio. Sabe o que é vir para o meio? Vem para o meio dos vivos. Porque Jesus fala, vem para o meio, chega mais perto de mim. Ou você fica no meio dos mortos, ou você vem para perto daquele que pode dar vida e tem vida em abundância para dar. Ou você se alinha à sombra dos ladrões. Quem são os ladrões? Falsos profetas, falsos doutrinadores. Ou você vem para debaixo da asa do Todo-Poderoso e vai viver milagre. Eu posso dizer, eu vivo milagre. Eu vejo milagre. Uma vez o meu irmão, que hoje está enfermo, que hoje eu ia visitar ele, não deu. Ele falando comigo, eu olhei para ele, eu falei para ele, tu está vendo? Há muito tempo, quando a gente ainda tinha sociedade, há anos atrás, quase 30 anos atrás. Aí ele mesmo falou para mim, nós estamos vivendo milagre, né, irmão? Eu falei, milagre, porque a gente pensava em algo, Deus trazia para a mão da gente, a gente pedia a Deus algo, Deus realizava. Então nós vivemos milagre, não só naquela época, como hoje. Por causa de quê? Do posicionamento. Vai ficar no meio dos legalistas, vai ficar achando que os olhares das pessoas vão atribuir algum valor a você, ou vão te denegrir, ou você vai se posicionar e saber que você é pecador, como todos aqueles que te acusam, que às vezes não tem vergonha na cara, mas gosta de ser instrumento do diabo para destruir sua vida, como instrumento imediato de Satanás, que são aqueles que o diabo usa para te destruir mesmo, para fazer o mal na tua vida, e os secundários, que são aquele bando de crente, né, e de pessoas do mundo que não tem conhecimento nenhum e que se emprestam à mão de Satanás para propalar as coisas que o diabo faz. Não tem coragem de pregar evangelho, não tem coragem de falar de amor, não tem coragem de ajudar o irmão, mas tem coragem de falar mal da vida dos outros. E assim nós vamos vivendo. Qual o que faz a diferença? Posicionamento.
vem para o meio de quem? Daqueles que estão vivos, nascidos na palavra de Deus, gerado pelo Espírito de Deus, por essa palavra gloriosa que diz amor, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que Deus possa abençoar o seu coração, que você se posicione na sua empresa, no seu casamento, na sua vida cotidiana e diante do sinistro, daquilo que o diabo fez na sua vida da covardia. Como você vai se posicionar? Vai se assentar na sarjeta, estendendo a mão, esperando misericórdia de homem? Não vai receber. Deus não olha para covarde, Deus olha para aqueles que se levantam, se agigantam e falam, eu posso. Eu vejo Davi, só para nós encerrar. Davi é aquele cachorro que eu falei que tomou aquela pancada. Pá, sai. Vejo Davi pequenininho, né? Davi poderia ser aquele cachorrinho. Davi dá uma olhada assim, o que está acontecendo lá? Quem é aquele homem grandão? O exército todo de Israel escondido, nem a cara botava para olhar Golias. Davi bota a cara dele, eu vejo Golias lá de longe olhando. Quem é aquele pirralho que está olhando para mim? É um cão, é um cachorro. Aí manda um homem para lutar comigo. Deus não precisa de homem não. Deus precisa de alguém que se posicione a favor dele. Glória a Deus. Davi, olha o que? Esse incircunciso aí? Rapaz, eu mato leão e urso que vai comer minhas ovelhinhas, porque eu não vou pegar esse camarada. Davi, sem que os homens soubessem, Deus preparou ele lá no deserto. No deserto é lugar onde Deus está pegando a massa e está, ó, amassando. E eu que gosto de fazer pão, a gente amassa, né? Vou fechar aqui, já acabou a mensagem. A gente amassa a massa do pão, aí eu boto ela em cima da mesa assim, venho com a palma da mão assim, estico ela para arrebentar, puxo, aquela ali ó, é a melhor fase quando você está amassando, você puxa, estica ela assim, ó, aí tu vê ela se esgarçando, tu traz novamente, faz só, ali é que a massa fica boa. Deus faz assim com a gente no deserto. Tu quer, eu tenho uma obra na tua vida, mas para que Deus chama o crente? Vai, irmão. Bota na aljava aí, Deus está mandando eu falar, Deus tem um propósito nisso. Para que você aceita Jesus? No dia que eu aceitei Jesus, não aceitei Jesus enganado não. Não, eu vou fazer graça aqui para o pessoal ver eu aceitar Jesus. Eu estou emocionado, não, eu fiquei indo. Eu levava o Novo Testamento no bolso, um cigarro no outro, eu vinha ver da bagunça do trabalho para a igreja lá, mas aquilo começou a me interessar. Primeiro eu comecei a pesquisar, que negócio é esse de vida eterna? Que negócio é esse de inferno? Aquilo foi entrando na minha cabeça e eu fui tendo visão da realidade. Aí um dia eu falei, então eu quero esse Jesus que esse rapaz está pregando poderosamente aí. Eu quero ser servo de Deus. Eu sei, ele pregava e falava, você quando aceita Jesus, é uma briga com o diabo, é uma briga com o inferno, ele vai sempre tentar te destruir. Eu aceitei Jesus já com essa intenção, vou brigar com esse diabo que estava me levando para o inferno, e eu fui liberto das garras da morte e estou vivo. O diabo pode me bagunçar, me virar pelo avesso, mas eu digo para ele, ó, Deus é o meu Senhor, e se eu tiver na minha plena consciência, eu servirei para sempre, não vou arredar o pé. Então é isso que nós temos que nos posicionar. Você aceitou Jesus para enfrentar diabo, irmão. E o diabo, dentro do contexto de vida do ser humano, ele não é um ser invisível que está ali, não. O diabo está dentro de pessoas, realizando o seu querer, a sua vontade, traindo, enganando, matando, mentindo, usurpando, vendendo droga, prostituindo, toda espécie de coisas que quebram os princípios da palavra de Deus, são as armas do diabo. Isso é o diabo que está fazendo aí nos ares, no inferno lá? Não, ele está fazendo aqui, por meio de vidas que se deram a ele, e que por causa do estilo de vida que vive, daquilo que ama, se tornam filho do diabo. Aí vira os legalistas, quem não entende nada da Bíblia, mas Deus não faria o seu filho para lançá-lo no inferno. Aí Santo Agostinho, servo de Deus, né? Dos primórdios da igreja, vai dizer assim, homens, se fizeram anjos e alcançaram a vida eterna, porque aceitaram Jesus e andaram na palavra de Deus. Aí você pega, faz o oposto disso. Homens são filhos do diabo, porque aceitam a vontade do diabo, realizam a vontade do diabo e se tornam filhos do diabo. Então quem vai para o inferno? Vai ser homem? Sim ou não? Não, vão ser filhos do diabo. Assim como Deus nos gera
por meio dessa palavra, o pecado de Adão gerou filhos para o diabo, por causa da rebeldia. O que é rebeldia? Deus manda graça, eu digo, não, quero aceitar Jesus hoje, não, eu quero viver ainda. Ele quer prostituir, quer beber, quer cheirar, quer fumar, quer usar LSD, quer usar droga, êxtase, ele quer tirar onda, ele quer ficar doidão por aí, ele quer usar, ele quer corintizar, ele quer fazer toda sorte de pecado. Quando ele tiver caquético, todo doente, lascado da vida, ele vai vir, Jesus, eu te aceito. A Bíblia diz que esse tipo de gente não tem dignidade nem força para aceitar Jesus, porque o pecado que ele praticou não deixa, está irremediavelmente perdido. Então, antes de ser esse mau dia, aceite Jesus, se posicione e faça com o homem da mão ressequida. Não dê ouvido à plateia, não olhe para os outros. Estão me olhando. O problema é que eles estão me olhando, deve estar me achando bonitão. Estão falando de você, deve estar falando bem, tá? Porque você se conhece, então deixa falar, vamos nos agigantar. Pastor, é fácil isso? Não, às vezes dói mesmo, mas quando Deus está amassando a massa lá, é para doer. Quanto mais tu rasga a massa, mais o pão fica macio, mais o pão cresce. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que o Espírito Santo fale melhor em seu coração. Quero fazer uma breve oração junto com os irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que a nossa disposição seja de nós ficarmos de pé na Tua presença, não olhar para o homem, mas fitar os olhos em Ti, ter o nosso coração aberto, disposto a nos alimentar da Sua palavra, como, Senhor, providência de vida, suprimento de vida para nós, porque nós estamos enxertados nessa oliveira verdadeira e recebemos desta seiva gloriosa que é a Tua revelação, para estarmos de pé diante de Ti como o sol da justiça no mundo de treva, que os homens se perdem por causa da vaidade e da falta de doutrina, ou seja, educação na Sua palavra, se entregam a toda sorte de pecado. Nos ajude, Senhor, a não pecarmos, a estar diante de Ti, nos ajude a não dar visão, Senhor, para aqueles que nos olham, nos recriminam, para os legalistas religiosos, mas nos ajude a dar valor à Tua palavra, nos ajude a nos posicionar e acreditar em nós mesmos e irmos mais além do que aquilo que pensamos ou podemos, porque é isso que o Senhor faz. Obrigado por tudo, pedimos que o Senhor possa nos prosperar com almas, com o Teu povo, com a Tua igreja, seja conosco, nos prospere, nos abençoe no empreendimento do portão, da porta de vidro, do rebaixamento de teto, de melhorarmos aqui com a condição para estarmos num lugar aconchegante e dar conforto ao Teu povo. Nos ajude, Espírito Santo, traga obreiros, obreiras, meu Pai, por Tua graça, no nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja toda a sua igreja hoje e sempre, que todos digam amém. A paz de Cristo Jesus, até o próximo culto.